Ainda nessa mesma carta a um Hassid, a um discípulo seu, o Rebbe lhe dá instruções de como proceder de forma efetiva a meditação anterior à reza. E o Rebbe escreve que essa meditação exige uma concentração. A pessoa se focar num assunto sem distrações, ou seja, excluindo da sua mente. Claro que a pessoa naquele momento não vai ficar atendendo o telefone ou verificando e-mails ou a cada 30 segundos, né, respondendo o WhatsApp, etc. Aqui nós estamos falando de uma meditação profunda sobre assuntos profundos e sagrados. Então isso exige por parte da pessoa uma concentração, que nós podemos dizer ou chamar para nós mesmos até uma concentração intensa, que a pessoa exclua da sua mente, da sua cabeça naquele período, naqueles momentos, toda e qualquer outra coisa, não é? Qualquer outro tema, qualquer outro assunto, seja de ordem física, de ordem material, afazeres, compromissos, o que for, que a pessoa exclua da sua mente todas as outras coisas para se focar e se concentrar naquele assunto sobre o qual ele vai refletir. O Rebbe nos diz, interessante que isso foi escrito já há várias e várias décadas atrás. Eu acho que nesse decorrer de tempo, o nosso poder de concentração, com todas as mídias sociais, etc., né, que as pessoas hoje têm paciência para ficar passando de um assunto para outro, visualizando alguma coisa, às vezes apenas por alguns segundos. Mas, já naquela época, o Rebbe nos alerta que a pessoa conseguir fixar o seu pensamento em um assunto, e aqui está se tratando de assuntos espirituais, assuntos abstratos, assuntos divinos, não é? Então, para que isso funcione, para que essa meditação seja efetiva, então é necessário que a pessoa saiba se concentrar e consiga se concentrar e fixar o seu pensamento durante um bom tempo. Junto com isso, o Rebbe nos alerta também, o Rebbe escreve naquela carta, porém saiba que assim como todos os assuntos de Torá e de santidade, a pessoa não dá saltos e pulos, não é? A pessoa não sai do andar térreo pulando para a cobertura num instante só, não. Todos os assuntos de Kedushá, de santidade, eles têm que ser conquistados de forma gradativa, gradual. A pessoa vai subindo degrau após degrau, a pessoa vai se elevando e evoluindo passo após passo. E esse é o caminho. Nos assuntos de Torá, nos assuntos sagrados, essa é a maneira de evoluir, essa é a maneira de crescer. Inclusive até na forma de excluir e retirar o lado negativo de dentro de si, o Rebbe também associa esse conceito ao ensinamento místico associado, relacionado com a conquista da terra de Canaã, que iria se tornar a terra de Israel, a terra santa. Então, quando o povo de Israel vai entrar à terra, Deus já alerta que essa conquista vai acontecer de forma gradual, me'at agareshenu mipanecha, que pouco a pouco eles iriam, por assim dizer, limpar o terreno e conquistar a terra das mãos dos povos canaanitas que lá estavam instalados. Em outras palavras, o Rebbe nos diz que esse é o caminho, em termos de rota, para os assuntos de Kedushá, de santidade, os assuntos sagrados. Aqui nada é instantâneo, nada ocorre num passe de mágica, e nada nós somos às vezes muito imediatistas, mas aqui ele nos diz, as coisas não são obtidas, não é de imediato. Não, elas têm que ser conquistadas. E para ser conquistadas, isso exige um esforço da nossa parte. Não só um esforço, mas constância e regularidade, persistência, passo após passo, para que seja uma coisa fundamentada, real, e não apenas um espasmo ou algo, um balão inflado, não é, que com a mesma rapidez que se inflou, assim também ele pode se esvaziar, para que seja algo consistente. Então precisa ser passo após passo. Então, se tratando de meditação, o Rebbe nos diz
isso ele já escrevia décadas, muitas décadas atrás, que a pessoa tem que ir pouco a pouco, ou seja, que em princípio a pessoa deve se acostumar a fixar o seu pensamento por alguns instantes, né? Inclusive até mentores espirituais nas yeshivot hassídicas, quando instruíam os alunos para a meditação anterior à reza, então diziam no início, sabe o que? Procure meditar sobre um assunto que você estudou na Hassidut durante 3 minutos. Depois dizia, sabe o que? Quando você acha que você já consegue se concentrar sem pensar em outras coisas, sem ficar divagando, não é, etc. Mas de fato se concentrar por 3 minutos, então pouco a pouco aumente até você conseguir se concentrar e fixar sua mente por 5 minutos nos assuntos abstratos, espirituais, elevados que você aprendeu, que você estudou. E assim diz o Rebbe, assim deve ocorrer, ou seja, que a evolução aqui deve ser gradual, ela é lenta, e a pessoa só deve dar um passo quando sentir que já consolidou o passo anterior, e pouco a pouco ir aumentando o tempo de meditação, né? Porque isso não é algo que se mede no cronômetro ou no relógio, não adianta a pessoa se enganar, a pessoa tem que saber realmente quanto ela está preparada para meditar, e meditar de verdade significa focar um assunto e fixar a sua mente sem desvaneio, sem distrações, sem desviar o pensamento para qualquer outra coisa. E quanto mais, isso também exige um esforço, preparo por parte da pessoa. E é necessário a pessoa se habituar e se treinar para isso. E quanto mais a pessoa vai se preparando, então mais ela pode ir aumentando os seus minutos de meditação, e isso vai se tornar algo mais natural para a pessoa, algo mais acessível. E o Rebbe nos diz, que é trazido nos livros, que uma das formas de facilitar, um dos elementos facilitadores para essa meditação prévia, que antecede a reza, é fazê-la com o livro de reza aberto diante de nós. Por mais que muitas pessoas optam, até para evitar distrações, de meditar com os olhos fechados, mas o Rebbe diz, mesmo a pessoa estando com os olhos fechados, que ele deixe o livro sagrado, o livro de orações, o livro que contém aquelas passagens sobre as quais ele está meditando, diante de si, aberto diante de si, que é trazido nos livros místicos também, que isso ajuda e contribui para facilitar a concentração da pessoa visando uma meditação efetiva.